De mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Oi, gente, aqui estou eu. Boa tarde para vocês. O Band Mulher já começou. Dei aquela pausa ontem, dei uma recuperada e agora eu já tô assim, 99% prontinha pra gente seguir aqui com saúde, com voz saudável. Hoje é o Dia Internacional da Criança Africana, uma data que nos convida a refletir sobre os desafios e também sobre oportunidades que podem transformar a vida de milhares de crianças. E é justamente sobre solidariedade e transformação que a gente vai conversar. Vamos já receber aqui uma voluntária que ajudou a implantar uma padaria comunitária lá no coração da África e ela vai contar tudo isso pra gente. E também vamos falar de um assunto muito importante no mês que a gente celebra o Junho Violeta, traz alerta em relação à violência contra os idosos. Quais situações configuram crime? Como identificar? Como denunciar? E também hoje eu vou mostrar para vocês um casal que é unido pela profissão, que é a manicure e o manicuro. Já eu te conto essa história. Então, vem comigo que o Band Mulher já começou. Gente, a população brasileira está envelhecendo, mas o respeito à pessoa idosa nem sempre acompanha essa transformação. E nesse mês que a gente reforça a conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, vamos falar sobre crimes, forma de denunciar e qual é o papel da família, da sociedade na proteção dessa população. E eu recebo hoje aqui a doutora Lívia Mello, que é advogada e presidente da Comissão Especial de Enfrentamento à Violência contra Grupos Vulneráveis. Bem-vinda, doutora. Boa tarde. Obrigada. Quando a gente fala nesse mês, é muito importante trazer muita orientação. Porque quando a gente fala de violência contra idosos ou qualquer outro tipo de violência, a pessoa acha que é só física. Só agressão. Mas os nossos bons velhinhos, infelizmente, sofrem vários outros tipos de violência que às vezes nem sabem que está acontecendo, né? Exatamente. Existem diversas outras formas de violência, né? Além da violência física, nós temos a violência patrimonial, a violência psicológica, o abandono, a negligência, a violência institucional. Então, existem várias formas de violência e todas elas causam danos, sequelas, e marcas profundas emocionalmente para essas pessoas, esse grupo. Quanto à violência física, não precisamos nem dar tantos detalhes. Então, eu queria que você trouxesse para esclarecimento das pessoas um pouco mais sobre os outros tipos de violência que às vezes está acontecendo ali dentro de casa, na família, e a pessoa não percebe. A gente pode ir explicando um pouquinho de cada? Podemos. Infelizmente, a violência contra a pessoa idosa, ela acontece diariamente e passa muito despercebido, e sempre no meio familiar, quase sempre no meio familiar. Então, a violência psicológica, a exemplo disso são os xingamentos, as ameaças, humilhação, constrangimento, tudo isso entra dentro da questão psicológica. Na patrimonial, que é uma das mais comuns, financeira, quando a pessoa que deveria cuidar, ela apropria indevidamente da aposentadoria, dos bens, dos recursos financeiros dessa pessoa, fazendo uso do cartão de crédito, fazendo empréstimos, fazendo uso das contas bancárias em benefício próprio, forçando aquela pessoa a assinar documentos. Isso está dentro da questão patrimonial. Ou às vezes até induzindo, né? A pessoa acha que está fazendo algo que é bom, mas ela não tem discernimento para entender mais, talvez, se aquilo ali e tal não é certo ou errado. Exatamente, porque muitas vezes essa ajuda, ela vem de forma velada, que na realidade, na prática, ela é um meio de controle, E quando passa a controlar as contas, os recursos financeiros da pessoa, ela está cometendo sim uma violência patrimonial.
Tá, então a gente falou da patrimonial, a gente falou da psicológica. Voltando rapidamente na psicológica, infelizmente, às vezes as pessoas acabam... Você tá muito velho, você já não consegue fazer isso mais, você tá pensando que você é quem? Você não tem idade para isso. Às vezes um ato como esse já pode configurar, né? Já é uma violência psicológica, né? Todo ato que fere a pessoa emocionalmente, que causa esse dano emocional, né? Esse abalo, essa sensação de peso, porque o idoso ele tende a ter essa ideia, né, de que ela está sendo um peso para a família, né, e na realidade a gente deve mudar esse tipo de conceito, essa forma de ver, porque o idoso ele já entregou tudo que tinha para entregar, né, ele já construiu o patrimônio, ele já trabalhou, então acho que o respeito tem que estar em primeiro lugar sempre. Né? Porque respeitando o idoso, a gente está respeitando a nossa própria história. Verdade. O psicológico, quais outros que a gente tem que a gente pode trazer exemplos da prática? Nós podemos falar do abandono, da negligência, né? O abandono, ele muitas vezes não tem a ver só com a questão financeira. O abandono, ele pode ser o deixar de dar atenção, a falta do emocional, da presença, do ouvir, né, de estar ali, porque muitas vezes a pessoa esquece. E a responsabilidade do cuidado do idoso é da família, né? Então a família tem um dever, né, além de legal, é moral, de estar cuidando dos seus idosos. E quando isso falta, o idoso ele tende a sofrer muito. Né? Então aí entra em depressão, né? E vem as questões de saúde emocional, que é gravíssimo. E a gente está falando sobre aquela visita, né? Uma assistência realmente afetiva, né? Totalmente afetiva, muito. Não é só... todo dia, não, de vez em quando eu passo, não, manda a enfermeira lá para cuidar, mas isso não é. Ele tem que estar presente. Falta, né? Então... O pai e a mãe, eles querem os filhos juntos, né? Eles criaram os filhos, eles acompanharam os filhos, eles deram condições para que eles desenvolvessem e chega no momento em que eles precisam de um auxílio, eles muitas vezes são abandonados. Essa é a questão do abandono. E já da negligência, quando deixa de cuidar, né? Deixa de oferecer a medicação, o tratamento médico, o alimento, né? E esses são alguns assistência básica de subsistência da pessoa. Quanto que uma família pode entender que a partir daqui eu já tenho que dar, como diz o outro, pitaco, eu já tenho que intervir em algum ato daquele ente que já está na terceira idade, sem, como posso dizer, sem interferir talvez né? Sem estar cometendo crime. O envelhecimento, ele não retira da pessoa a autonomia e não retira os direitos dela e a autonomia dela decidir sobre a própria vida, né? Enquanto ela estiver em uma situação de lucidez, é ela quem deve determinar o que ela quer para si, né? Então, se, por exemplo, for dar uma ajuda administrativa, vamos falar da questão dos recursos financeiros, e tudo isso tem que ser feito de forma transparente, né? E observando sempre a vontade da pessoa, né? Muito comum acontecer do familiar apropriar da aposentadoria e controlar aquela aposentadoria, usar de forma como bem entende, e na realidade a aposentadoria não é da família, não é patrimônio da família, ela é um direito do idoso. Então ele que deve dar essa determinação para o que vai ser da vida, né? Como que ele vai utilizar o dinheiro. Por exemplo, a liberdade. O idoso, às vezes, ele entende que ele ainda pode dirigir, que ele ainda consegue ir lá na padaria, e a família, não, a partir de agora você vai ficar em casa. E aí, como que pode acontecer isso para que não esteja prendendo, que não esteja cometendo um crime? Privar a liberdade, né? Então, a gente não pode privar a liberdade, não pode limitar ele de exercer as atividades da vida civil, né? As atividades dele no cotidiano, a não ser que tenha uma recomendação médica, né? A partir do momento que se tem uma recomendação médica que aquela pessoa não deve se locomover, sair às ruas sozinho, dirigir sozinho, então é bom a gente ter cada vez mais. Então, assim, o importante é a gente estar sempre observando,
Estar sempre em contato, sempre cuidando, né? Com atenção nos sinais, como que a pessoa está desenvolvendo, porque às vezes ela vai, ao longo da vida, ela vai perdendo algumas facilidades que ela tem, né? De desenvolver as suas claro, atividades. né, doutora, denunciar, né? O mais importante é que seja uma pessoa, um vizinho, qualquer pessoa que perceba algo que não esteja, que o idoso não esteja compatível, né, com a vida tranquila, tem que denunciar. A gente tem que observar muito a questão dos sinais. Quando a pessoa, o idoso, está sofrendo algum tipo de violência, é importante que a gente observe os sinais as modificações que vai surgindo. Às vezes ele fica mais quieto, uma mudança repentina de comportamento, medo de determinados familiares também é uma indicação de que ele pode estar sofrendo algum tipo de violência, o isolamento, enfim. Então, quando a gente percebe, desconfia que existe algum tipo de violência, que ele está sofrendo algum tipo de violência, é importante a gente denunciar, né? Porque não cabe a nós investigar, né? Mas a gente deve denunciar aos órgãos competentes. Tá bom, doutora, muito obrigada por vir aqui nesse mês tão importante que a gente traz esse alerta sobre esse combate à violência a nós, queridos velhinhos, porque um dia a gente também estará nessa posição e o que a gente quer é proteção, é o contrário, né, doutora? Exatamente. Gratidão por vir, tá? Eu te agradeço. Muito bom. Gente, vem comigo, que agora eu quero te dar um recado. A gente sabe que o inverno já está chegando, batendo na porta, e o frio já chegou. E aí, pensando nisso, a campanha do agasalho está a todo vapor e você pode fazer parte desse projeto. Sabe como? Doe meias, agasalhos, cobertores. Um simples gesto seu pode transformar o inverno de quem mais precisa. Olha aí. Supermercados BH, há 30 anos com você, apresenta Campanha do Agasalho 2026. Um simples gesto seu pode transformar o inverno de quem mais precisa. Doe meias, agasalhos, cobertores e tudo o que possa fazer a diferença na vida de alguém. A Caravana do Bem vai passar pelos bairros de Uberlândia recolhendo a sua doação. E você também encontra pontos de arrecadação preparados para receber seu gesto de solidariedade. Há 13 anos espalhando amor e transformando vidas. Campanha do Agasalho 2026. Apoio: Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. Oferecimento: Terminal Central. São mais de 100 lojas, com diversas opções para presentear. Terminal Central, prático e perto de você. Uniub Uberlândia e Universidade do Agro. Matrículas abertas. Triângulo da Sorte, com sorteio todos os domingos, só para nossa região. Realização: Band Triângulo e Band FM. Reforçando que a Caravana do Bem vai passar pelos bairros de Uberlândia recolhendo a sua doação. E você também encontra os pontos de arrecadação que estão preparados para receber o seu gesto de solidariedade. Estão todos aqui, nas lojas do Supermercado BH, na Prefeitura de Uberlândia, Terminal Central, Uniub Uberlândia, no Triângulo da Sorte e aqui na Band Triângulo. Então já separa aí no seu guarda-roupa aquele agasalho, aquele cobertor e faça a sua doação. Campanha do Agasalho 2026, há 13 anos espalhando amor e transformando vidas. Bora pro intervalo, já que a gente está falando sobre trabalhos voluntários, sobre ação voluntária, né? Na volta vocês vão conhecer um projeto feito na África por uma família aqui de Uberlândia, hein? Não perde não. Um pequeno passo na sua conta capital do Sicoob pode te levar mais longe. Promoção Meu Capital Rende Prêmios. Integralize R$50 na sua conta capital e concorra a mais de 3 milhões em prêmios. Tem milhões em vales compras e 2 caminhonetes Rampage. Quanto mais você integraliza, mais chances de ganhar. Participe, você fortalece a cooperativa, cresce junto e ainda concorre a prêmios. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Histórias reais de quem acreditou, plantou e hoje colhe resultados. Sementes de cooperação. Quem planta junto, colhe mais. Toda quinta no Minas Urgente. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Acho chique, lifestyle, moda, viagens, gastronomia e muito mais. Um universo de bom gosto e inspiração. Toda quinta a partir das 13h50 no Band Mulher com Silvia Vilela. Oferecimento:
Trem da Roçuai é mais que um empório, é um pedacinho da roça pertinho de você. SOS Mini Entulhos, solução ideal para pequenas obras e reformas. Varanda e Living e Roberto Reis Casa, tudo em um só lugar para decorar toda a sua casa. Cical Nissan, sua concessionária Nissan em Uberlândia e região. Band de Mulher já está de volta. Eu já vou logo te perguntando: quem disse que homem não entende de cutícula, gente? Pois é, ele trocou o trabalho pesado da construção civil para aprender o ofício mais delicado com a melhor das professoras. Sabe quem? A própria esposa. Então, para celebrar o dia da manicure, que foi agora no fim de semana, eu vou mostrar para vocês a história do manicuro. A gente sabe que em todo salão tem de tudo, muita conversa, muita risada e até fofoca. Mas nessa esmalteria aqui tem algo que vocês não têm nem noção e eu vou mostrar. Vem comigo. Você pode pensar que eu tô falando do lanchinho que tá aqui para as clientes, ou da cliente que veio, tá esperando para ser atendida junto com o filho, ou até daquele comércio, né, de bijuteria para mulherada. Mas não. Aqui, quando a cliente liga para agendar uma manicure ou para fazer as unhas, ela vai escutar o seguinte: Alô, Rosé Esmalteria? Você quer agendar com a manicure ou com o manicuro? Por aqui a gente tem um casal que deixa a unha da mulherada linda. Ela é a Gabriele, que ensinou ele, o marido, o Marcos, a fazer unha principalmente de gel. Marcos, ele tá por aqui e ele tinha uma profissão totalmente diferente do que ele faz hoje. Vem aqui, porque a gente tá curioso para saber que profissão é essa. Vem cá. Marcos, e aí, o que você fazia antes de ser o manicuro? Eu era peão de obra, né? Trabalhava no sol quente, subindo escada, carregando lata de tinta, pintando parede, construindo parede. Era assim, era a minha vida, de sol a sol. Aquele acabamento fino também você fazia? Hoje eu uso aquele acabamento da obra fino, hoje eu uso no acabamento com as unhas, né? Hoje eu faço acabamento fino nas unhas das mulheradas de Uberlândia. Mulher, você sabe, ela gira a economia no mundo inteiro. E eu pensei, poxa, minha esposa tá ganhando uma grana bem mais do que eu, né? Então eu vou jogar no time dela. Ela tá precisando de profissionais para ajudar e eu estou aqui para servir. E aí você aprendeu, ela que te ensinou? Ela que me ensinou. A gente sentou num feriado, Dia das Crianças, ficamos um dia inteiro. A primeira unha que eu fiz foi da minha esposa, ela me ensinando. Hoje eu sou a cliente mais difícil dele, mas ele foi o aluno mais difícil meu. Eu tive que puxar a orelha, mas é porque sempre gosta de fazer um jeitinho diferente. Eu falava, faz assim, não, mas eu vi assim no YouTube, então tá bom. Aí quando dava errado, vinha em mim, tá vendo? Ensinei. Gabi, casal, trabalhando junto, dividindo a mesma profissão, como que funciona isso no dia a dia? É desafiador, assim como qualquer parceria, né? Quem já foi sócio sabe um dia. Então, nossa sociedade é difícil como qualquer outra. Mas a gente tem saído bem, temos tirado nota 10, às vezes, ou 0, mas estamos caminhando junto e Deus está nos abençoando. Agora eu quero propor um desafio para esse casal. Nós vamos aproveitar que a cliente está aqui fazendo a unha. Cada um vai fazer uma mão e a gente vai ver se alguma vai se destacar mais, se a professora ensinou bem, se o aluno aprendeu. Vamos ver? A hora é agora de saber qual foi a melhor esmaltação. Só a cliente para contar pra gente. Confere e me fala, quem ganhou essa disputa? Olha só, pra mim é complicado falar, porque cada um tem seu estilo, né? Eu faço unha que eu já fiz com ele, agora eu faço com ela. Então, eu não consigo te falar um melhor. Cada um com seu jeitinho, com a sua especialidade e o casal junto é perfeito. Ah, isso é muito legal. Marcos, quando a cliente às vezes escolhe a Gabi, dá um ciúminho assim? Na verdade, não dá ciúme, né? Ela trabalha mais e eu trabalho menos. Mas o que acontece é que o cachê é único. Aí nos bastidores é o seguinte: ainda bem que a cliente escolheu você, porque aí ela vai trabalhar mais e eu vou descansar.
E o que mais rola num salão? Muita conversa boa, né? Foi pensando nisso que o Marcos resolveu ir além das unhas e criou o podcast do manicure, né? Como é que surgiu essa ideia? Esse podcast foi a maior sacada que eu tive, é inédito no mundo inteiro. O podcast já existe. O podcast é bate-papo. O bate-papo sempre existiu no salão. Eu só pedi autorização para cliente e posicionei as câmeras. E tudo acontece aqui mesmo, assim, eu tô aqui fazendo a unha, você põe as câmeras e o bate-papo acontece? Tudo muito simples, sem formalidade, posiciona a câmera, o bate-papo já tá acontecendo, a gente faz os cortes e posta no Instagram. Inclusive eu tenho um vídeo que já tá batendo quase 2 milhões de visualização. Do acabamento das obras para o acabamento das unhas, esta é a história do manicuro que aprendeu a fazer unhas com a esposa. Eu vou ficando por aqui porque é claro que também eu vou fazer as minhas unhas agora, hein? Será com quem? Ó, minhas lindas, feitas. Parabéns, Gabi, Marcos e todas as manicures e os manicuros, né? Por esse trabalho de deixar a gente ainda mais linda. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Descobri um lugar que tem tudo a ver com o que a gente busca pra nossa família. Tem tranquilidade, segurança e qualidade de vida. E eu vou te mostrar, olha aí. Tem coisa que a gente só entende depois que vira mãe. Imagina morar em um bairro planejado, com espaço para criança correr, andar de bike, brincar e com tudo isso pertinho. Pista de caminhada, academia ao ar livre, quadras. É aquele tipo de lugar que facilita a rotina e deixa a vida mais leve, sabe? Tem área para o descanso, para o lazer, para o piquenique, para passear com o pet e o melhor, em uma área de Uberaba que não para de crescer. E ainda tem um ponto que para mim é essencial, que é a segurança. Aqui o monitoramento é feito por câmeras 24 horas por dia. Os lotes são de 300 metros quadrados e dá para construir com espaço do seu jeito. Para quem pensa em família e no futuro, faz todo sentido. E esse é o Smart Urban, um bairro planejado, inteligente e seguro. Tá esperando o quê? Olha só esse movimento. Venha você também hoje mesmo conhecer a Smart Urban em Uberaba. Não perca tempo e entre em contato agora pelos telefones, anote aí, 349-9189-5496 ou 31-4020-6868. Gente, presta atenção que agora eu vou trazer para você uma ação muito bonita. Hoje é o Dia Internacional da Criança Africana. Vamos conhecer uma história inspiradora de solidariedade, de amor ao próximo e transformação social. Quem mora em Uberlândia com certeza conhece uma padaria que se chama Divino Pão. E essa padaria tem algo especial por trás dela. Uma família que leva alimento para outro continente lá na África. E hoje nós vamos conhecer a idealizadora desse projeto que já está aqui comigo, Carla. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem. Gente, quando eu conheci o trabalho da Carla no quadro Nossa Rainha do Pedaço, eu falei que coisa linda que ela faz pelo Fraternidade Sem Fronteiras na África. Antes da gente conhecer a Divino Pão, que está lá também, como que esses trabalhos voluntários entraram na sua vida? Então, eu sempre gostei de fazer trabalho voluntário. Acho que eu venho de uma família que faz o trabalho voluntário. Eu cresci dando sopa para as crianças, vendo a minha família trabalhar. Então, assim, foi uma coisa que eu sempre fiz. Trabalho voluntário sempre fiz. E aí o Fraternidade Sem Fronteira entra na sua vida de que forma antes de você ir para a África? Eu conheci a Fraternidade Sem Fronteiras através da Fraternidade na Rua, que é um dos braços da Fraternidade Sem Fronteiras aqui no Brasil. Porque a Fraternidade Sem Fronteiras, ela está presente em 9 países. E no Brasil a gente tem esse projeto, a Fraternidade na Rua, que tem uma sede aqui em Uberlândia. E eu conheci e me apaixonei, trabalhei 1 ano na Fraternidade na Rua, oferecendo jantinha para as pessoas em situação de rua, fazendo comida, trabalhando lá. E como que surgiu o projeto lá na África, né? Como que foi esse trabalho de falar, peraí, você tem uma padaria aqui, vamos levar uma padaria para lá de forma voluntária. Como é que foi isso? E há quanto tempo isso? Foi em maio de 2024. Eu conheci o presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, o Wagner Moura.
nós fomos a uma palestra dele em Araguari e conhecemos ele lá. E chamamos ele para tomar café na nossa padaria. Então ele chegou lá e assim, não tinha nem 10 minutos que ele estava lá, ele já chamou a gente e falou: Carla e Ugney, eu ganhei uma padaria no Malawi. Eu estou construindo, vou iniciar uma construção no Malawi, que é um dos projetos da fraternidade, fica no Malawi, num campo, do lado de um campo de refugiados, com 70 mil refugiados de guerra, com 70 mil pessoas. Nossa. E ele falou: eu preciso de alguém para me ajudar a tocar essa padaria, e eu não entendo de padaria. Vocês vão comigo? E a África era um sonho que eu sempre tive, mas eu nunca falei isso para ninguém. Inclusive, um dia antes, eu tinha feito uma oração e pedi a Jesus que me deixasse sonhar com ele. E eu brinco muito isso, porque há uns anos atrás eu sonhei com ele. Que legal. E um dia atrás eu estava muito triste, porque eu tinha perdido meu pai há pouco tempo. E aí o Wagner chamou a gente e falou: me ajuda. E eu não pensei 2 vezes, porque era um sonho, eu aceitei na hora. E aí a gente foi para a África 1 ano depois. Olha só, e vocês viram aí algumas imagens que a gente já foi mostrando desse trabalho lá. Antes de mais nada, da gente falar sobre como que é implantar uma padaria tão longe e conseguir participar lá e continuar aqui, vamos mostrar, em primeiro lugar, um vídeo que você mandou pra gente. Gente, de uma das vezes, das várias, que já foi pra lá várias. 2 vezes. 2 vezes você já foi. Algumas vezes ficou mais. Isso. Quanto tempo você ficou mais lá? A primeira vez eu morei 6 meses. E eu vim, meu marido ficou, ele morou 1 ano. E a segunda vez a gente foi há 1 mês atrás com a caravana da alimentação e nós voltamos juntos. E aí, quando vocês chegam lá, gente, já que a gente hoje está falando em homenagem às crianças africanas, olha essa energia de recepção que a gente arrepia. Olha só. Carla, é de arrepiar, né? Assim, essa energia. A gente percebe um amor tão grande que eles têm, né? Pelo trabalho e pelos voluntários. Existe essa carência, não adianta, né? A África é um continente muito sofrido, né? E eles... quando a gente chega lá, a gente percebe que eles nos amam por nós estarmos lá. E eles, assim, às vezes eles querem nos abraçar, eles querem pegar nosso cabelo na nossa mão. Eles têm um carinho muito grande por nós, muito grande. A gente recebe muito amor. A gente se alimenta desse amor. E o que eu acho mais incrível, sempre que a gente vê todas as imagens, tanto que você mandou, quando a gente vê outros projetos, é um sorriso no rosto, apesar dessa situação precária que eles vivem, sempre um sorriso, sempre assim, uma alegria em viver, mesmo numa situação tão subhumana, que pode ser isso, não é verdade? O que você percebe quando você está lá? Eles são resilientes, eles são extremamente resilientes e eles são felizes por viver, eles são gratos pela vida, eles fazem orações todos os dias e as orações deles é a coisa mais linda de se ouvir. Porque que a gente tem tanto. E quando a gente chega lá e a gente vê pessoas que passam às vezes 2 dias sem comer, quantas vezes eu chegava na padaria, já tinha criança me esperando, pedindo pão, porque tinha 2 dias que não comia. E eles não estavam tristes, eles não estavam chorando. É inexplicável. É inexplicável a felicidade e a resiliência deles. Bom, vamos fazer o seguinte, eu quero conhecer muito mais sobre esse trabalho, sobre como que funciona a padaria, sobre né, todo esse trâmite, esse trabalho que você vem fazendo. Mas vamos para o intervalo. Jogo rápido, gente. É o prazo de tomar uma aguinha, a gente já volta mostrando mais sobre esse trabalho voluntário da Carla na África. Band Mulher. Oferecimento
Cicobi Aracope, mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Quer ver como ouro na educação é resultado? Araxá conquistou por 2 anos seguidos o selo ouro em alfabetização. E somos a única cidade da região com nota 100 no MEC. Kit completo, uniforme novo e tarifa zero no transporte. É tudo pra gente. Mais de 1.000 novas vagas e escolas totalmente renovadas. Araxá é ouro na educação. Prefeitura de Araxá, nossa gente em primeiro lugar. Terça e quarta é dia de feira no Bahamas e no Bahamas Mix, né? Só oferta boa, só. Ovos brancos com 20, 11,99. Vem economizar no Bahamas e Bahamas Mix. Alho importado quilo, 14,90. Maçã Fuji quilo, 4,99. Mexerica Pocan quilo, 2,99. Tá muito barato, só 2,99. Bebida láctea Semil 200 ml, 98 centavos. Vem pro Bahamas e Bahamas Mix. Vem! Prato de Minas Gourmet. Toda quinta a partir do 12h40 no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Azolim Perfumes de Casa, a vida pede e Start faz. Band Mulher já está de volta e hoje eu tô recebendo aqui, gente, uma pessoa que tem um coração que não cabe nesse peito, que é a Carla, ela que tem um projeto, participa do Fraternidade Sem Fronteira e ela idealizou, junto com o projeto, né, Carla, instalou num campo de refugiados lá na África, em Malawi, né, uma padaria comunitária totalmente de forma voluntária e que ajuda muita gente lá, né? Quando você chegou para instalar, uma coisa é você instalar uma padaria aqui em Uberlândia, no Brasil, como que foi lá? Assim, eles já estavam com o projeto em andamento, mas eu imagino que é um desafio, principalmente da matéria-prima, né, Carla? Então, quando nós chegamos, a padaria estava pronta, a parte estrutural da padaria já estava pronta. E nós fomos achando que a gente ia conseguir comprar um maquinário lá no Malawi. E eu lembro que no segundo dia a gente já saiu, né, para procurar esse maquinário, porque através das doações a gente já tinha condições de comprar o maquinário, a gente precisava comprar esse maquinário, né? E a gente não encontrou todo o maquinário lá no Malawi. Meu marido teve que ir para Tanzânia sozinho, ele teve 5 dias para comprar todo o material, todo o maquinário, forno, armário, mesa, bancada, ele comprou meia-noite, um dia antes dele voltar, ele estava fechando o caminhão para o maquinário vir de caminhão até o Malawi. A matéria-prima, a questão tem a matéria-prima, mas é muito caro. Então a gente acaba tendo a dificuldade de não poder produzir tanto como a gente precisa e como a gente gostaria, pela questão do valor da matéria. E aí lá vocês treinaram, prepararam pessoas que às vezes não entendiam nada disso, mas que tinham muita vontade. Isso. Nós treinamos, nós recrutamos, eu fiz o recrutamento e meu marido treinou a equipe da produção e eu treinei a equipe de atendimento, a pessoal que faz bolo. A gente teve a facilidade de encontrar algumas pessoas que já trabalhavam em padaria nos seus países de onde eles vieram refugiados de guerra. Outros não. Nosso padeiro, por exemplo, o Mutuza, ele aprendeu a fazer pão do zero. Olha isso. E um pão bonito que a gente está vendo aí, né? Um pão bonito. E aí, ali, quantas pessoas... ali hoje você estava comentando né, no intervalo que a padaria já é autossustentável. Isso. E tudo que vende ali paga as finanças, o salário de todo mundo e tudo mais. E ajuda outros projetos que envolvem as crianças, né? Isso. A padaria, ela hoje já é um projeto autossustentável, né? A gente tem uma pequena venda, porque nós estamos do lado de um campo de refugiados, mas pessoas da capital vêm até nós comprar o nosso pão por ser um pão gostoso. É um chamado o Brazilian Bread, porque o meu esposo até levou o pão de fermentação natural. Então, a gente consegue custear, a gente consegue pagar o que a gente chama de motivação, que é o salário dos nossos voluntários que trabalham lá. São 17 funcionários, que a gente chama de voluntário, e a gente fornece pão para a escola do projeto, que nós temos 2.000 crianças.
Essas crianças são filhos de refugiados, crianças refugiadas, e através do apadrinhamento, porque a Fraternidade Sem Fronteiras funciona com apadrinhamentos vindos do Brasil. Então, algumas pessoas doam pão para essas crianças e eles comem pão no café da manhã, alguns dias da semana. Nossa, gente, e quando a gente fala uma palavra tão forte, refugiados, né? A gente pensa que eles já vivem numa situação precária e ainda estão ali para ter uma segurança de vida, né? Para ter uma garantia. Acho que eles devem viver dia após dia, pensando na questão da segurança, alimentação, condição de higiene, tudo isso é precário e ainda tem essa questão de serem refugiados, não é verdade? É uma realidade muito triste. O refugiado, ele não tem direito a nada. Ele não pode sair do campo de refugiados, ele não pode trabalhar. Então, ele vive praticamente ali naquele lugar preso e como ele vai ter dinheiro, né, para se alimentar? Então, a Fraternidade Sem Fronteiras, que é a idealizadora da padaria, ela tem um projeto que chama Nação Ubuntu, que é ao lado do campo de refugiados. O projeto? Nós temos várias oficinas onde os refugiados trabalham, recebem a motivação vindo através dos apadrinhamentos, e a gente tem muitas mães trabalhando, porque geralmente essas famílias, elas não têm um pai, são as mães e as crianças. Então, nós temos o projeto Mães do Campo, onde as mães trabalham no campo e recebem motivação para sustentar a família, que geralmente são 10, 12 crianças. E aí você fica de cá, às vezes seu marido de lá, depois você vai, ele vem, seus filhos também ajudando a padaria aqui lá. É bem familiar, né? Porque tem que seguir administrando aqui. Porque, gente, como eu disse, é um trabalho voluntário, Carla. Vocês não ganham nada, a padaria que não ganha nada com isso, somente a gratidão de poder ajudar, não é verdade? A Fraternidade, ela trabalha um projeto totalmente voluntário. Muitas pessoas acham que a gente ganha alguma coisa. Não, a gente ganha a alegria de ver as pessoas, de ver as crianças comerem um pãozinho. Porque não tem felicidade maior que essa, Vanessa. Você vê uma criança que não tem, às vezes, onde comer, porque a Fraternidade fornece o café da manhã e o almoço. E no café, alguns dias, ele come o pãozinho. A gente ganha essa felicidade. A gente deu o nome para a padaria, que chama de Divine Bread, e a felicidade, o que a gente ganha é isso, a alegria em servir. Antes da gente terminar, no que esse projeto lá mudou a sua vida da Carla aqui? O que você pode trazer para cá, conhecendo aquela realidade e tão apaixonado, como você disse, acho que é algo de uma vida inteira, que você sempre, né, foi apaixonada pelas crianças africanas. Você fala que é algo que não se explica, na verdade. Não. O que você trouxe de tudo isso para a sua vida e também para o projeto aqui em Uberlândia? A África, ela faz por nós o trabalho voluntário, e a África faz por nós algo que a gente não consegue explicar em palavras, Vanessa. Porque existe uma dicotomia entre você ver alguém sofrendo, mas ao mesmo tempo você estar feliz em diminuir um pouco do sofrimento dessa pessoa. Porque aquilo que eu fiz foi muito pouco. Às vezes as pessoas parabenizam a mim, ao meu esposo, a minha filha, que também esteve lá conosco. Foi muito pouco. Mas o que eu trouxe para mim mesmo é porque não há felicidade maior no mundo do que você fazer o bem para o outro. Para mim hoje, foi a minha maior felicidade, fora o nascimento dos meus filhos, é ter conseguido contribuir pouco nesse projeto. Que gracinha, gente. É incrível, né? Você para de emocionar. Eu falei pra ela que você não vai ficar emocionando, que a canceriana aqui também se emociona, mas parabéns. Trabalho maravilhoso que eu conheci muito rapidamente o dia que eu te conheci. Falei, um dia eu vou ter uma oportunidade de mostrar para todos vocês que estão em casa o quanto é bonito. Então, muito parabéns. Nesse dia hoje poderia ser uma entrevista melhor nesse dia que a gente fala das crianças africanas, mostrando a realidade, né? Realidade. Todas essas fotos e vídeos que vocês viram, a Carla vê isso lá pessoalmente todas as vezes que está lá. Então, assim, eu desejo muito mais sucesso, que a padaria faça muito mais pães e muitas outras gostosas e possa alimentar a barriguinha dessa meninada sempre, viu, Carla? Parabéns. Obrigada. Lembrando que o projeto também Fraternidade Sem Fronteiras, né? Sempre acolhendo novos voluntários. O @ é o @ Fraternidade Sem Fronteiras, que está aí na tela.
Da padaria também tá aí, Divino Pão, porque lá você mostra também, né, o projeto. Isso, lá a gente mostra. E no fim do ano agora, em novembro, terá um encontro do Fraternidade Sem Fronteiras aqui em Uberlândia. Né? Quem quiser ir para a África comigo, né? Ano que vem nós estamos indo. Tá mais voluntários arrecadando. Obrigada, Carla. Parabéns, sucesso. Eu vou terminando por aqui, gente. Olha que eu tô felizona, que minha voz tá 100%, então agora vocês me aguentam, que eu vou até sexta-feira. Amanhã estamos de volta, amanhã tem gastronomia, uma delícia de receita e muito mais, tá? Às 10h para as 2 eu tô te esperando. Tchau, tchau.